Olá, graça e paz, entrando aqui ao vivo, numa live, na página do Instituto Bíblico Ruach. Eu falei, eu vou entrar ao vivo, porque se eu gravar esse vídeo para poder fazer a edição e depois postar, não vai dar tempo. Então eu estou fazendo essa live aqui para falar sobre o quarto selo do Apocalipse. É uma live rápida, uma live rapidinha, só para a gente falar aí do quarto selo do cavalo amarelo. Tá poucos minutinhos aqui, eu sei que muita gente vai assistir a gravação depois dessa live, né? Não vai estar comigo aqui ao vivo. Mas vamos lá. Estamos falando sobre os selos do Apocalipse. Lembrando que os selos, na visão de João, né, João tem uma visão, só dando uma recapitulada aqui. João tem uma visão, um arrebatamento. E nesse arrebatamento, João está no céu e de repente se apresenta um livro, né, um rolo de pergaminho. E nesse rolo de pergaminho tem 7 fechaduras, sete selos. É como se fossem 7 ataduras que lacravam esse pergaminho. E a Bíblia fala que na visão, né, João chorava porque não tinha ninguém que era digno de abrir aquele livro, até que Jesus se apresenta como o Cordeiro de Deus, como o Leão de Judá, para desatar o selo. E conforme ele vai desatando os selos, cada selo vai aparecendo uma referência a um acontecimento dentro da tribulação. Então nós já falamos do primeiro selo, que era o cavalo branco, que representa o governo do anticristo na tribulação. O segundo selo, que era o cavalo vermelho, que fala sobre as guerras e as mortes, né, as guerras que acontecerão dentro do período de tribulação. O terceiro selo, que era o cavalo preto, que fala sobre a fome, né, a escassez dentro da tribulação. E agora a gente vai falar sobre o quarto selo, que está em Apocalipse capítulo 6, versículo 7. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade ou peste, e por meio das feras da terra. Ou seja, uma das características da tribulação, principalmente no período de 3 anos e meio finais da tribulação, serão a grande quantidade de mortos que acontecerá no período da grande tribulação. Mortos pela violência do governo do anticristo, mas mortos principalmente pelos efeitos e pelos acontecimentos climáticos, pelas taças da ira de Deus, pelos juízos de Deus. Haverão estrelas que cairão do céu, haverão águas que se tornarão insalubres, águas que se tornarão não potáveis. E a Bíblia fala que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, nesse período, a morte estará reinando, certo? Estará agindo de forma muito efetiva, fazendo com que as pessoas elas morram nesse período. E uma coisa bem interessante é que na visão diz que o cavalo amarelo, que era a morte, era seguido pelo inferno, ou seja, era uma visão que João estava tendo, que representa que essas pessoas que morrerão, tirando aqueles que farão resistência ao anticristo e à marca da besta, mas essas pessoas que morrerão durante o período da tribulação, elas irão para o inferno. Tá? Então,
essa é a definição e a interpretação do quarto selo do Apocalipse, que é o cavalo amarelo, que é o cavaleiro da morte. E eu vou aproveitar, já vou falar também aqui do quinto selo, tá? O quinto selo fala o seguinte, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então o quinto selo é uma visão que João tem das almas que foram mortas pelo anticristo por não aceitarem a marca da besta, por não aceitarem o governo do anticristo. Então, a igreja será arrebatada, certo? A igreja será poupada da ira de Deus, a igreja será poupada desse período, porém, haverão aqueles que ficaram do arrebatamento, pessoas que estavam desviadas, pessoas que estavam vivendo na prática do pecado, pessoas que não estavam em santidade quando aconteceu o arrebatamento, estavam na igreja, estavam servindo a Deus, mas não estavam em santidade. E essas pessoas foram deixadas. Jesus deixou bem claro que um será levado, o outro será deixado. Estarão dois juntos no campo, um será levado, o outro será deixado. Existe inclusive uma tipologia no Antigo Testamento muito interessante, que é a de Elias e Eliseu. Elias foi levado por uma carruagem de fogo para o céu, foi arrebatado, e Eliseu ficou. Então Elias é um tipo da igreja que sobe, Eliseu um tipo da igreja que fica. É essa tipologia. Então essas pessoas que ficaram, que conhecerão a verdade, elas ficarão no governo do anticristo, elas serão perseguidas pelo anticristo e elas serão mortas, né? Serão mortas, degoladas, torturadas. E o que acontece? João viu, né, a alma, numa visão que João teve, João viu a alma desses mártires que estavam debaixo do trono de Deus. Debaixo do trono de Deus. Estavam pedindo justiça para Deus. Senhor, julga o nosso sangue. E aí, na visão, foi falado para eles assim, para essas almas: olha, aguardem mais um pouco de tempo, até que se complete o número dos seus irmãos, que também serão mortos pelo anticristo, e então vocês serão vingados no final da tribulação. Bom, é isso. Quarto e quinto selo aqui nesse vídeo. Amanhã eu volto para falar do sexto e do sétimo selo do Apocalipse. Estamos aí falando sobre os selos do Apocalipse. E depois nós vamos falar sobre as trombetas e os juízos de Deus, as taças da ira de Deus, que acontecerão no período da tribulação e que estão reveladas no Apocalipse. Querido, um forte abraço, tenha um ótimo fim de noite, tenha uma ótima terça-feira, que Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz.